Live. Olá, queridos! Começando aí mais uma live especial aí da semana do curso IC Toledo. Estou aqui com as professoras Erotilde e Patrícia Terezinha aguardando para entrar. Essa live vai ser muito especial, vai ser uma live no Dia da Mulher. Nós vamos falar sobre esse tema recentíssimo, essencial para quem advoga, está na área jurídica, presta qualquer tipo de concurso público da área jurídica, que é o julgamento sob a perspectiva de gênero. Tem aí, em 2001, o protocolo do CNJ de julgamento com a perspectiva de gênero e a recente recomendação aí de 15 de fevereiro aí deste ano. E vamos falar sobre isso. Você que quer a magistratura do trabalho vai entrar esse ano. É essencial conhecer esse tema. Vou chamar aqui a doutora Ivani. Seja bem-vinda, querida doutora Ivani. Queridos, vocês vão ter aula com essa mulher maravilhosa, essa desembargadora aí, aprovada em 7 concursos, e ela dá uma aula de julgamento de perspectiva de gênero, entre outras que vocês vão amar. Mas vou chamar aqui as professoras Erotilde, que já estão agora, Terezinha, aqui para falar nessa live. Já estão entrando, entrou a Patrícia Terezinha, a Erotilde também está entrando. Sejam bem-vindas, querida. Só lembrando aqui, queridos, o IC Toledo está promovendo uma série de lives jurídicas, live também sobre estudos. Teremos aí o concurso da magistratura do trabalho este ano, do MPT já foi aprovado. E estamos fazendo live com vários temas aí recentes, muito importantes, imprescindíveis aqui, que é do trabalho agora em 2022. E hoje o tema é este, julgamento sob a perspectiva de gênero. Sou a Patrícia Terezinha de Toledo, juíza do trabalho há 27 anos. É uma honra ter comigo a nossa doutora Elisa Tavares e a nossa Erotilde Minharro, nossa desembargadora Ivani, também que está aí nos acompanhando. Hoje é um dia maravilhoso, falando do Dia Internacional das Mulheres. Eu hoje, nas minhas audiências, Elisa, eu falava assim para os advogados: temos uma reclamante, precisamos fazer acordo. Temos uma advogada, vamos fazer acordo. Vamos fazer o dia do sorriso. Quem fizer acordo ganha um sorriso. E assim pudemos ter grande êxito nas tentativas de conciliação. Então, o que eu desejo para todas as mulheres é um sorriso muito grande, é o empoderamento feminino e masculino, é o empoderamento do ser humano, né? Estarmos com saúde e aqui num grupo que quer ajudar vocês a conquistarem o sucesso. O tema hoje, muito importante, vamos falar das técnicas de julgamento sob a perspectiva de gênero, quer dizer, uma luta de nós todas, magistradas, juristas, advogadas, profissionais de todas as áreas, para que isso realmente pudesse se transformar em algo que o CNJ já efetivou. E eu já passo a palavra para a nossa Erotilde Minharro, que está preparada aí até com uma lousa, com uma aula para nós. Nós 3 somos professoras do curso IC Toledo. A nossa Erotilde Minharro é DPO do TRT2, mestre e doutora pela USP, professora titular da São Bernardo e, além de tudo, domina o Vision Law, Canvas, apresentações de aulas, coisas interessantíssimas que ela precisa me dar um curso, inclusive. Já vamos, então, passar a palavra para a Erotilde, que vai abrilhantar-nos aí. Nós duas vamos mediar as palestras aí da nossa doutora Erotilde. Obrigada, doutora. A palavra é sua. Então, primeiro passo, eu preciso saber se eu estou sendo ouvida. Porque... Sim, está ótimo. Porque eu desliguei o som do computador, que eu achei que era ele que estava dando eco. Então, tá bom. Querida Erotilde, só uma observaçãozinha rápida. Antes de você começar, Patrícia, o que você acha de anunciarmos aí o presente especial desse dia 8, antes de começar aí a palestra? Muito importante. Você tem que abrir tua câmera também do YouTube, então... Tá. Eu já abri. Já abriu.
A Erotilde, para organizar, ela tira o som do computador e deixa aberto o microfone. Tá perfeito. E para presentear, atendendo aí a nossa sugestão da nossa musa, da nossa juíza, da nossa ex-aluna e magistrada, nós temos um presente especial hoje do IC Toledo. 2 presentes. Um cupom de 8% em homenagem ao dia 8, né, doutora Elisa? Para quem fizer hoje, né, a matrícula, hoje até às 23h59 terá um desconto de 8% e também ganhará um convite para o brunch, dia 11 de março, um café com as professoras, já estão confirmadas, doutora Erotilde, doutora Elisa, doutora Patrícia, doutora Selma, doutor Lucas, um café muito gostoso conosco, onde vamos trocar ideias, haverá sorteio de livros, vai ser uma manhã muito agradável, ok? E a nossa gerente, Edilande, está aí mandando cupom e também organizando tudo, para que possamos passar hoje uma noite muito agradável e também o café, né, o brunch com as professoras para celebrarmos. Os homens também podem ir no brunch, tá bom? É um convite aí para os alunos. Nós já passamos do número de 30 inscritos, mas ainda temos algumas vagas do brunch em razão que alguns alunos são de fora de São Paulo e aí optaram pelo livro autografado. Mas vocês que são de São Paulo, cidades próximas, não percam essa oportunidade de estar conosco, tomar esse café, ajudarmos na orientação de como estudar, bibliografia, dúvidas, questionamentos. Vai ser uma manhã muito agradável. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra à nossa doutora Erotilde e depois ouviremos também a nossa doutora Elisa. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu farei ao final, depois da explanação das minhas colegas. Oi, boa noite a todos e todas. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós. Eu me sinto muito honrada com o convite feito pelo IC Toledo para a gente falar sobre a questão do protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. Eu acho que foi muito apropriado o tema, justamente no dia de hoje, que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher. E na verdade, nós combinamos, né, que a gente vai fazer mais um bate-papo, não é uma palestra em si, é um bate-papo. Eu vou falar algumas coisas, Elisa outras, a Patrícia vai fazer a mediação, mas eu vou começar falando do protocolo em si, né? Que é um protocolo que veio agora, ele vem sendo construído e que nos foi entregue agora em fevereiro, e que é muito interessante e vem disciplinar algumas coisas que a gente já fazia intuitivamente. Então, intuitivamente, quando a gente se deparava, por exemplo, com um assédio sexual, intuitivamente a gente já tomava um cuidado especial com aquela que, teoricamente, seria a vítima. A gente não tinha certeza ainda, não tem certeza ainda se é uma vítima ou se não é, mas a gente toma um cuidado especial com ela para que ela não seja revitimizada. Então, um cuidado para que isso a gente já faz, né? O depoimento pessoal não seja feito na presença do suposto agressor. Muitas vezes a empresa leva aquele que foi considerado o agressor para prestar o depoimento, o que não está errada, mas a gente do Poder Judiciário tem que tomar cuidado para que os dois não fiquem frente a frente, e que ele não vá intimidar essa suposta vítima novamente para ela se encontrar novamente na fragilidade daquela situação que a levou ao Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo fora do Poder Judiciário trabalhista, mas que é bem paradigmático dessa questão da revitimização em sede de questão de gênero. Não sei se vocês se recordam, em dezembro de 2020, um magistrado da área estadual, cuidando da questão
de família, envolvendo alimentos, envolvendo guarda de crianças, que ele revitimizava as mulheres. Ele colocava a culpa da situação de crianças se encontravam no fato de ela não saber escolher corretamente o seu homem. Estou usando essa expressão pejorativa, essa expressão grosseira, para enfatizar mesmo a situação que aquelas pessoas que procuraram o Estado, procuraram o Poder Judiciário e se viram agredidas mais uma vez pelo Estado, que deveria ser justo. Não digo que o Estado deveria proteger ninguém, porque o Estado, quando ele julga, ele é neutro, ele é imparcial, mas ele não pode atacar. Aqui, a ideia deste protocolo é mostrar para o magistrado que ele consegue, mantendo o princípio da imparcialidade, que é um princípio constitucional do processo, mesmo assim, o magistrado consegue ter empatia com aquela pessoa que está que procurou o Estado para saber se tem razão ou se não tem razão em determinada circunstância. Então, acho que para a gente foi paradigmática aquela situação daquele magistrado. Primeiro, é um magistrado homem, não entende de maternidade, entende de paternidade. É um magistrado que vê, por exemplo, na pensão alimentícia, algo que para subjugar a mulher. Então, se o homem vai dar pensão alimentícia para o filho, ela não deveria se casar, ela não deveria ter uma outra pessoa. Gente, a pensão alimentícia é para o filho. Ela não fez o filho sozinha. Mas ele precisa trabalhar, o homem precisa trabalhar. Como guarda compartilhada? Isso não pode. Então, são falas que demonstram um sexismo estrutural. E o que o protocolo pretende de fazer julgamento sobre a perspectiva de gênero é mostrar um passo a passo de como o magistrado consegue, ao mesmo tempo, manter a sua imparcialidade e conseguir se colocar no lugar do outro. Eu vou falar um pouco de uma expressão que existe não para o Poder Judiciário, mas para orientar o Poder Legislativo, que é a transversalidade. Para o Poder Legislativo, existe a ideia de transversalidade, isso é uma coisa antiga, veio lá de 1995, e nessa transversalidade, imagina-se que toda norma que quando ela for redigida, ela precisa trazer uma mulher para dentro do debate, para que a mulher possa dizer qual a consequência daquela norma na vida dela, no que aquela norma impacta na vida dela. A OIT já disse que a mulher, quando ela pega algum dinheiro, salário, ela gasta tudo com a família. Educação, alimentação, saúde dos filhos. Enquanto que os homens nem sempre fazem desse jeito. Então, um exemplo da atuação com transversalidade que tivemos na legislação brasileira foi o auxílio emergencial. As mulheres que participaram mostraram para quem estava elaborando a norma que elas, por serem as mulheres que estivessem em situação de monoparentalidade, ela deveria ganhar mais, porque ela não ia conseguir, durante a pandemia, exercer a atividade laborativa, que normalmente é uma atividade doméstica e é uma atividade que ela é precária. Ela não vai conseguir exercer sua atividade laborativa e ela tem que sustentar a família. Então, ou ela fica em casa com a criança que não está na creche, ou ela está na rua. Então, assim, ela não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Daí, o auxílio emergencial para a mulher em situação de monoparental foi maior, foi o dobro do valor que foi dado para os homens. Isso para o Poder Legislativo. No Poder Judiciário, esse protocolo traz um passo a passo de como o Poder Judiciário pode dar um olhar mais humano para a questão do gênero. E no sentido de evitar também essa discriminação estrutural.
Então, a gente tem um passo a passo. Então, eu vou falar o passo a passo, depois eu passo a palavra para a Elisa falar mais alguma coisa, porque eu estou monopolizando aqui. Mas, Imagina, continue. a primeira seria uma aproximação com o processo. Ler o processo e enxergar-se naquele processo, eu tenho uma questão de gênero envolvida. Eu vou dar exemplos mais patentes, assim, cabais do processo do trabalho. Por exemplo, a questão de assédio sexual. Na questão do assédio sexual, como que a mulher vai provar que foi assediada? Normalmente, o assédio não é feito assim de forma tão escancarada. Normalmente, o assédio é feito de maneira mais velada. Então, assim, o primeiro ponto é, quando eu pego o processo e leio o processo, eu tentar enxergar se nele tem ou não alguma questão envolvendo gênero. Depois, o segundo passo seria a aproximação dos sujeitos processuais. Como eu disse anteriormente, de forma intuitiva a gente já fazia isso. Vamos dar mais um exemplo. Quando tem advogada grávida, a gente tenta passar o processo dela na frente, para que ela, especialmente quando está em estado mais avançado de gravidez. Quando tem uma das partes grávida, o preposta ou a reclamante, a gente tem empatia de tentar fazer com que esse processo seja antecipado. Então, essa aproximação dos sujeitos processuais não envolve só as partes, envolvem, se tiver uma procuradora do trabalho, se tiver uma oficial de justiça, envolvem todos aqueles que estão, de uma maneira ou de outra, atuando dentro do processo. Medidas especiais de proteção, também já aconteceu, nossa, isso... E na hora eu falei, meu Deus, o que vou fazer? Em São Caetano, um ex-marido viu que o processo é público, ele viu que a esposa estava entrando com reclamação trabalhista contra a empresa, viu o horário e ele foi até lá para arrancar a filha da moça, que é a filha dele. Mas, então, aquele tumulto lá na sala de espera da audiência, quando a gente foi ver o que era o rapaz, a moça tentando se esconder atrás dos advogados, o rapaz querendo pegar a menina, e assim, ou seja o que Deus quiser, né? Senhor, pare tudo isso agora, o senhor não pode fazer isso aqui. E ele me obedeceu, graças a Deus, porque se não obedecesse, né, era em mim que ele ia subir, né, ia bater. O senhor, aí ele levantou a camisa, mostrando que não estava armado, eu nem sabia que tinha esse tipo de conduta, né, no seu trabalho, então não sei como... na área penal, criminal, não sei como funciona, mas ele levantou a camisa e falou, senhor, já para o meu gabinete, fique lá. Enquanto isso, a minha secretária de audiência já chamou o segurança da vara. Senhora, vem para a sala de audiência, a gente vai trancar a senhora na sala de audiência com seus advogados, né, com os advogados e tal. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, estou chamando a polícia, chamei mesmo a polícia estadual, foi lá, ficou com ele, a polícia vai ficar aqui na minha sala, o que o senhor pretende? Eu quero ver minha filha. Aí conversei com o policial, conversei com a mãe da criança, a mãe da criança concordou que ele visse a menina na presença do policial. Então, tá, enquanto eu fizer a audiência, o senhor, na presença do policial, aqui dentro do gabinete, vai poder ficar um pouco com sua filha. Então, assim, são circunstâncias que se eu tivesse tido sensibilidade, mas eu não consigo nem imaginar como que eu ia perceber isso, que ela ia correr algum risco nesse sentido, eu já teria providenciado toda uma medida especial de proteção para ela. Eu tive que providenciar na hora. Mas o passo a passo aqui do nosso julgamento sobre a perspectiva de gênero fala, né? O passo 3 é a adoção de medidas especiais de proteção para aquele gênero mais vulnerável. Durante a instrução processual, cuidados, né, de não revitimização da pessoa que já foi... eu não tenho certeza se ela foi vítima ou não, porque estou diante de uma instrução, mas, na dúvida, eu vou tratá-la como vítima, no sentido de protegê-la, de não deixar que o agressor chegue perto dela novamente, de ouvi-la de forma apartada, para não ouvir na presença daquele que é o agressor, não deixar o agressor na mesma sala que ela. Então, fazer coisas que, mesmo sem saber se ela é vítima de verdade ou não, eu, na dúvida, vou protegê-la. Não estou protegendo processualmente, eu não sei se dá para entender. Estou protegendo a pessoa que está lá em juízo.
O passo 5 é valoração da prova e identificação dos fatos. Nossa, e aí eu vou dar um exemplo de um assédio sexual também, que no assédio sexual... Aqui, deu uma caída. Durante um processo em que a moça alegava que estava sofrendo assédio sexual, a defesa foi que a culpa era da vítima. Gente, quando me deparo de uma defesa dessa, eu tenho algumas possibilidades a fazer. Bom, se a culpa é da vítima, então o senhor que prove a culpa da vítima. Artigo 818, parágrafo 1º da CLT. Bom, se a culpa é da vítima, alguém está aqui litigando de má fé. E aplicar tudo que é possível, porque não dá para imaginar que a culpa é da vítima. A valoração das provas envolve até a inversão do ônus da prova quando necessário. Se ninguém presenciou nada, o empregador tem que demonstrar que pratica boas práticas para evitar assédio sexual. Então, ele vai me mostrar toda a documentação de que ele tenta evitar ao máximo assédio sexual naquele local, naquele ambiente de trabalho. O passo 6º, identificação do marco normativo de precedentes. Verificar na legislação, não só a legislação brasileira, mas também legislação internacional. Está dando para ouvir? Perfeito. Tá. Mas também na legislação internacional, quais os marcos normativos e quais os precedentes que possam auxiliar naquele julgamento. Muitas vezes a gente tem algumas ideias pré-concebidas mesmo. Por essa razão, eu tenho que... Eu não sei se a Patrícia está tentando falar comigo. Erotilde? Sim, estou aqui. Me ouvindo, querido? Estou ouvindo. Você faz aqui. Preciso que você abra, por gentileza, o microfone do Skype. E desliga o som do computador e liga e Elisa, melhorou? A mesma coisa, por favor. Porque Deixou? senão... a mesma coisa, doutora Elisa, tirar o som do computador e acionar o microfone quando for falar, né? Agora a doutora Elisa pode fechar. Então, deixa eu só falar, aí... eu só perguntar. Eu falei 20 minutos e ninguém me ouviu? Foi isso? Não, estamos ouvindo perfeitamente. Perfeitamente. Então, pode dar... Desculpa a interrupção, mas só para dar continuidade aí a essa maravilhosa palestra sua. Então, Erotilde, pode dar continuidade aí, por favor. Então tá. Nós estávamos falando da identificação do marco normativo de precedentes. É preciso não só se socorrer da legislação pátria, mas também se socorrer da legislação internacional acerca do assunto. Então, os magistrados e magistradas, quando pegarem um processo que tem esse viés de gênero, observar como que a legislação internacional tem se inclinado acerca da questão. Isso é interessantíssimo, porque muitas vezes a gente tem ideias pré-concebidas e ideias muito arraigadas aqui no Brasil acerca da perspectiva de gênero, que quando a gente sai e olha o que acontece fora do Brasil, a gente consegue ter luzes, né? Então, vou dar um exemplo. Quando teve a legislação da gestante na pandemia, falando do afastamento da gestante, a gente se perguntava, mas vai apenar o empregador vai ter que pagar mais por isso, pelo afastamento dessa trabalhadora? E se a gente observasse convenções da OIT que tratam da matéria, as convenções dizem que, em questão de maternidade, a gente não pode, gestação, maternidade, a gente não pode onerar o empregador sob pena de a mulher sofrer discriminação na hora de obter um emprego. Então, nessa circunstância, se a gente sai um pouco do nosso marco normativo CLT, lei previdenciária, e a gente vai para os diplomas internacionais, a gente vê a solução do problema e não deixa o empregador assim ansioso, sem saber se ele... Explica muito bem.
se ele vai ou não ter que arcar com esse peso, com esse encargo maior, por conta da maternidade. O sétimo passo seria a interpretação e a aplicação do direito. Na dúvida, se você tiver que interpretar e aplicar o direito, e eu vou dar um exemplo do direito penal aqui, no direito penal, na dúvida, o depoimento da vítima tem maior peso. Né? Então, é diferente no processo normal, comum, o depoimento é só um dos meios de prova, né? A gente tem vários meios de prova, o depoimento é só um deles. Mas quando se trata da questão envolvendo gênero e dependendo do tipo de violência que foi sofrida, a vítima, o papel da vítima, o depoimento da vítima tem um valor um pouco maior. Então, esse conjunto, né, desses 7 passos trazidos pelo protocolo fazem com que a gente comece a pensar em julgamentos sobre essa perspectiva de gênero. Mas isso não vai trazer a imparcialidade? Não, isso vai trazer justiça. Isso vai trazer equilíbrio nas relações processuais. No que isso impacta o candidato ao concurso da magistratura? Gente, todo esse guia, todo esse protocolo vem do CNJ. A gente já vai... Vocês vão ter mais facilidade que a gente, que eu estou há 25 anos, Patrícia 27, né? A Elisa 10, é isso, Elisa 11? 7. 7 anos. A gente não tinha esse guia, a gente atuava por intuição, quando se tratava de questões de gênero ou questão discriminatórias. Agora, quem está entrando no concurso da magistratura, quem está entrando na magistratura, já vai entrar fazendo julgamento sobre esse aspecto. E quando você olha mais para frente no guia, eles dão até um rol de regras internacionais que a gente deve conhecer e observar. Dentre eles, né, tem código de ética, de conduta ética de Bangalore, que já era algo que caía no concurso, que fazia parte do programa do concurso da magistratura. Eu vou parar de falar um pouquinho, deixar a Elisa falar, a Patrícia falar um pouquinho também. Pode falar à vontade. E até para ver se alguém fez alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação. Pronto, falei. Eu vou fazer algumas considerações aqui, mas antes eu quero pedir desculpas que eu fiquei em palestra hoje durante o dia e levei o computador e meu computador descarregou aqui. Eu não estou no YouTube, mas eu estou por aqui. Acredito que a imagem vai passar no YouTube também. Eu estou por aqui pelo Instagram. Bem, a professora Erotilde falou aqui sobre o protocolo, que, aliás, saiu uma recomendação do CNJ para a aplicação desse protocolo, agora em 15 de fevereiro de 2022. Mas sobre essa análise de julgamento, esse protocolo para o julgamento sob a lente do gênero, para o julgador, para todos os operadores do direito, mas para o julgador em específico, eu gostaria de especificar aqui os crimes relacionados à liberdade sexual da mulher, que são os de maior dificuldade de prova e que também tem a questão da vulnerabilidade sexual da mulher. Vejam bem, há um processo numa sociedade patriarcal como é o Brasil de uma dupla vitimização. O que seria essa dupla vitimização de, por exemplo, um crime de assédio? Lembrando que o assédio sexual ocorre também no trabalho. E a figura do assédio sexual, embora lá no Código Penal, no artigo 215, ele impõe lá os requisitos, hierarquia, ambiente laboral, mas o direito do trabalho, com base nessa própria recomendação que está em vias de ser ratificada pelo Brasil, a Convenção 190, e vários princípios aí, os direitos fundamentais de tratados internacionais, qual que
a meu ver, e isso pode ser questionamento de concurso, você não tem que dar, você não tem que colocar os posicionamentos. Eu entendo que o que melhora efetiva os direitos fundamentais é a interpretação de que o assédio sexual não é só na posição vertical de hierarquia, podendo ser também horizontal com colegas de trabalho e mesmo abaixo, numa situação hierárquica abaixo de você, porque afinal de contas a condição feminina te coloca numa posição de vulnerabilidade. E há vários julgados nesse sentido aí, reconhecendo a situação do assédio sexual do trabalho, não apenas quando há hierarquia. Inclusive, há uma convenção de Belém do Pará com vistas a aplicar esse entendimento até mesmo na justiça criminal, ou seja, ampliar esse conceito do assédio sexual. E veja bem, o protocolo aí que a professora Erotilde citou, os passos, é importante ter em conta que o protocolo do CNJ orienta o julgador na interpretação da lei com base a dar efetividade a esses direitos, considerando o gênero. Esses crimes aí contra o gênero, lembrando que os crimes, considerando a condição do gênero, não é só sexual, dano, morte, mas também o psicológico. Então, agora com relação aqui ao assédio sexual, veja bem, se vocês forem fazer uma digressão, no Velho Testamento tem a história lá, o livro de Daniel, a Susana. Ela foi vítima de contra a liberdade sexual, ela ali passeando pela beleza dela, dois juízes que eram, não juízes julgadores, mas juízes que eram pessoas ali que orientavam a sociedade, tinham ali uma posição de destaque. Observando a beleza dessa mulher, eles foram até ela e propuseram ali a conjunção carnal, ou senão falariam para todos que ela traiu o marido. E o crime de adultério, ali naquela época, era penado com a morte. E mesmo com esse risco de morrer, a Susana falou, não, eu não farei isso, não terei conjunção carnal com vocês. E o que aconteceu? Ela foi denunciada falsamente e a Assembleia votou para que ela morresse. Só que Deus enviou Daniel, que a ajudou, foi testemunha a favor. Mas veja bem, Deus enviou um homem, teve peso a palavra de Daniel por ser homem. E veja que os infratores, o que eles falavam? A vítima não é casta. E a gente vê que desde o Velho Testamento e até os dias atuais, passando por várias situações aí, mas é essa questão, a vítima, na verdade, tem um conceito estereotipado da sociedade no tocante a assédio sexual, mas como que ela se veste? Como que... será que ela é muito simpática? Fica também muito dada? Uma vez numa audiência minha, tinha acusação de assédio sexual. Sabe qual a pergunta que o advogado queria fazer? Obviamente eu me deferi. Se ela era muito dada. Ah, a senhora se considera muito dada? Até o CNJ, nesses passos, ele fala ali na questão do assédio sexual, observar ali o juiz, observar a petição inicial, na instrução processual, as perguntas para não gerar o constrangimento à vítima, ou seja, uma revitimização. Então, tem esse novo conceito aí, que é até da figura da culpabilidade do Código Penal, a vítima tem aquela questão, ela tem o efeito ali, por exemplo, no assédio sexual, no estupro, do ato em si, o ato primário, e ela é também vítima secundária das instâncias formais da sociedade, porque desde que ela vai denunciar um crime relacionado à sexualidade, ela sofre um preconceito. Então, veja bem, na verdade, há uma ideologia ali que pune a vítima no silêncio e se diz um discurso neutro, mas na verdade nós vemos aí que ao longo do tempo, desde o Velho Testamento, e veio aí o CNJ agora com essa preocupação que não é à toa de respeitar a condição da mulher, sua liberdade sexual, ali atentando aos juízes, aos operadores do direito como um todo, agora em específico que eu estou falando aos juízes, observar ali a condição da vítima no processo, na instrução processual, se não está tendo um constrangimento, ter a sensibilidade, por exemplo, o acesso, o sigilo ali,
o sigilo de justiça. Será que precisa ser pedido? Por que não de ofício uma sensibilidade, ouvir a vítima em outro local e não junto com o agressor, ter toda essa sensibilidade? Teve um caso de assédio meu que, por incrível que pareça, a gente pensa, não, isso não existe, né? Mas sabe o que tinha na defesa? Que, mas a vítima, inclusive a reclamante não é uma mulher bonita. Ai, Não, cada coisa assim que a gente pensa, isso não existe na prática, né? bom, sexta-feira a Obviamente, gente ouviu alguns oficiei a áudios OAB. que a gente imagina como existe alguém falando isso com pessoas Pois que estão na é, fila gente do para céu. tentar fugir da guerra, né? Então é um absurdo. Existe isso, gente. A gente pensa que são sutilezas que podem ofender. Não, existem coisas assim, grosseiras. Mas, enfim, E isso aí, no tocante aí, você vê que os passos do CNJ nesse protocolo, na prática, como eles acontecem aí, o candidato com chance para o ingresso da magistratura tem que saber discorrer sobre isso. Eu queria uma parte aí, se me permitem, minhas colegas, primeiro parabenizar pelas palavras, e vocês me fizeram lembrar um processo também que eu atuei como magistrada, e a reclamada se defendeu dizendo que a moça, né, que vítima do assédio, que ela não foi assediada, que ela fazia as coisas por vontade própria, e levou como testemunha, queria ouvir como testemunha pessoas que já tinham saído, né, entre aspas, com a moça. Então, veja aonde chega a situação. Então, a pessoa deixa de procurar o judiciário seus direitos pelo constrangimento. Acho que Sim. O que mais o CNJ quis deixar claro é que nós não podemos fazer a justiça ficar inviável, porque a justiça, o Poder Judiciário é instrumento de realização. Então, a vítima, né, ela é colocada numa situação em que ela sai dali numa situação emocional e pessoal piorada. Então, realmente, essa perspectiva, nós, juízes do trabalho, já tínhamos essa perspectiva, já, como bem colocou a doutora Erotilde, na prática. Me lembro também que nos casos de aceitarmos as provas obtidas ilícitas, até o nosso professor do curso, nosso colega Mauro Schiavi, sempre colocou no livro que nós temos que colocar o juízo de ponderação num caso de assédio sexual, onde não há outro meio de produzir prova. E ele sempre citou quando a vítima, a mulher, não tinha como produzir prova, né? Então, é uma perspectiva. Queria também aproveitar a palavra para reconhecer a presença do nosso professor também, doutor Lucas Reis, que está conosco, que entrou, do nosso colega juiz do trabalho, professor Farley, que também nos honra aqui com a presença. Então, é muito importante nós falarmos deste tema num dia como hoje, né, da importância das pessoas buscarem o judiciário, de o judiciário poder ser realmente um instrumento de realização dos direitos. E nós, do IC Toledo, estamos com um curso atualizadíssimo, já abordando essas teses novas, o julgamento sobre a perspectiva, o direito digital, a LGPD, as provas digitais. Nós temos professores especialistas no tema, por isso que nós hoje quisemos fazer uma proposta de uma live jurídica, mas ao mesmo tempo aproveitar essa oportunidade para falar do nosso curso, que é um curso que já está com data marcada, segunda-feira, dia 14/3, já teremos a primeira aula do curso de primeira fase, e na quarta-feira, à noite, teremos a aula com a doutora Erotilde de segunda fase. O nosso curso é pelo Zoom, e quem não puder assistir ao vivo ali no Zoom, vai ter por 1 ano a gravação. Nós teremos questões comentadas, jurisprudência atualizada, faremos propostas de questões e procuraremos um curso prático, efetivo. Eu pensei hoje, bom, vou dar cupom só para as mulheres, né? Aí a gente falou, não, mas aí fica uma discriminação, né? Assim, não podemos. A gente tem que
também eu me lembro de um caso no México com uma legislação tão protetiva da mulher que as mulheres foram para a rua em passeata pedir: queremos menos proteção da lei, senão nós não conseguimos emprego. A gente quer uma situação. Então, e tudo isso tem que ser balizado dentro da Justiça do Trabalho. Realmente o conceito de balança judicial me parece que é efetivo na Justiça do Trabalho. Temos o concurso do MPT aberto. Ali, o Ministério Público do Trabalho tem grupos de atuação, né? E muito importante, temos também o grupo preocupado com essa questão da discriminação de gênero, a opção sexual, a opção de vestimenta. Isso não deve levar em conta para nenhum tema. O nosso Tribunal de São Paulo foi o primeiro tribunal que realmente validou essa questão, né? Então, a gente vê que o CNJ andou muito bem, e eu tenho certeza, meninas, que o concurso vai por essa linha de querer juízes pensadores, né? A gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar com nossos alunos o recheio, né? Eles têm que ter esse recheio, temos que ensiná-los a estudar para a primeira fase, ensiná-los a responder a segunda fase, ensinarmos na sentença, trabalhar todos esses paradigmas agora quando envolve uma mulher, né? Será que vai ser só num caso de assédio sexual ou quando a reclamante for mulher? Será que o protocolo está propondo uma inversão do ônus da prova? Quer dizer, são questões ainda novas, né, Herotilde e Elisa, que a gente fica pensando, né, até que ponto os limites, né? Porque eu vejo aquela questão da ordem clássica de Kelsen, ela hoje, modernamente, né, a gente vê que a reforma trabalhista, infelizmente, quebrou essa ideia, né? Negativamente, né? Tentando flexibilizar algo que já estava construído na seara laboral, né? Eu me lembro de que estava retornando de um curso de especialização em Lisboa e eu disse: nossa, eu não acredito que está acontecendo isso, porque nós estamos em 2017 vivendo 2012 da Europa, né? E hoje já se concluiu na Europa que a reforma foi precarização do mercado de trabalho. E o que vem acontecendo aqui também. Então, nós procuraremos hoje presentear vocês com um cupom de 8%, que é em homenagem ao dia 8, e também o convite para o Brush, né, o café com as professoras. E quem não puder comparecer no café vai ganhar um livro autografado, né, que nós temos no nosso corpo docente vários produtores, juristas, e com certeza também o livro vai ser um excelente presente. Nossa, doutora Herotilde já está nos minutos finais aí da fala. Eu na sua universidade. E eu gostaria de falar mais duas coisinhas, interrompendo por favor, um pouco, a palavra Patrícia. é sua. Eu vou falar mais duas coisinhas que eu já estou tendo que ir embora. Mas também nesse documento, né, do protocolo de julgamento sobre a perspectiva de gênero, há todo um histórico falando da questão vale muito a pena ler o documento, está lá no CNJ, no site do CNJ, mas fala toda a ideia, né, de discriminação relativamente a gênero, com relação à questão sexual, fala que faz a diferença entre gênero, sexo, orientação sexual, é bem detalhado mesmo, é um protocolo bastante interessante de se ver. E o que eu achei legal ao ler foi que eu tinha escrito tempos atrás um pequeno texto para um livro nosso, que eu fazia a distinção entre leis protetivas e leis promocionais. Que quando a CLT foi elaborada, tempos atrás, né, 80 anos, tratava-se mulher e criança no mesmo patamar. Então, tinha-se que proteger mulher, tinha-se que proteger criança.
Na verdade, estavam mesmo tentando reservar mercado de trabalho para o gênero masculino, etc. Mas, com o passar do tempo, a gente verifica, um exemplo clássico, bem atual, foi o artigo 384. O artigo 384, ele, entre a jornada normal e a extraordinária, havia aquele intervalo de 15 minutos. Então, o homem conseguia ir embora para casa, o homem que fazia hora extra, conseguia ir embora para casa 15 minutos antes da mulher que fazia hora extra. Então, era uma lei protetiva, mas desprotege. Outro exemplo que eu sempre dei é do adicional da questão do trabalho noturno. Havia proibição do trabalho noturno da mulher. Então, eu, professora, começo da aula às 18h40 e termino às 23h. Se eu vivesse aquela época, eu não poderia dar aula até às 23h, eu teria que dar aula até às 22h, porque era uma lei que protege a mulher. Mas que empregador ia contratar uma professora até às 22h e um professor do gênero masculino até às 23h? Na prática, eu não tinha emprego. Na prática, eu não poderia dar essas aulas do período noturno. Então, são leis protetivas que, na prática, desprotegiam. E eu, assim, na verdade, o que eu sugiro é a substituição de leis protetivas por leis promocionais. E a gente tem leis promocionais, são leis que promovem a igualdade entre o gênero masculino e o gênero feminino no meio ambiente de trabalho. Então, se você for ler o protocolo, ele vai falar um pouco sobre isso também, e como que o magistrado, na hora de dar a sentença, na hora de julgar, deve observar isso na hora de fazer a interpretação da norma. E, recentemente, a gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal, eu vou dar um exemplo da ADI 4275 do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a questão da licença maternidade. Também os ministros também colocaram que estavam julgando conforme a perspectiva de gênero e a perspectiva da finalidade da norma, que era a proteção da criança e a proteção da mãe. Então, a criança e a mãe que ficarem hospitalizados, o afastamento para a licença maternidade vai ocorrer ou da saída da criança do hospital ou da saída da mãe, o que for por último. Porque aí propicia o contato de mãe e filho naqueles períodos de cuidados essenciais que o recém-nascido precisa ter. Então, assim, é algo que intuitivamente já tínhamos, mas que agora está muito esquematizado, e para quem vai fazer um concurso, ter isso no passo a passo, esquematizado, é sensacional. Era isso que eu queria falar, viu, gente? Eu vou me despedindo de vocês, desculpem aqui a pressa, espero que eu tenha sido útil, e eu vou depois acompanhar o final da live vendo o YouTube, ver como ficou no YouTube. Beijo, meninas, boa sorte. Beijo, boa aula. A gente se encontra dia 16 de março na nossa primeira aula da segunda fase. Beijo, até lá. E no Brush, dia 11. Até mais. Só lembrando, 11, verdade. Beijo, até. Beijo. Só lembrando, queridos, que o curso começa dia 14 e começa com a minha aula, né, Patrícia? Nesse curso, dia 14, a primeira aula será a aula de primeira fase. Eu passarei dicas especiais aí para que você não caia em pegadinha, dicas que eu própria criei. Eu nunca fui reprovada em uma primeira fase no concurso da magistratura, OAB eu passei de primeira, mas eu nunca fui reprovada em primeira fase. Eu criei técnicas, eu tenho 10 técnicas que você não cai em pegadinha. E eu dou exemplos de prova da OAB, prova de concurso, técnicas que eu passarei nesse primeiro dia de aula. Serão 4 horas de aula comigo, né, Patrícia? Será aula de processo do trabalho, mas eu também darei dicas. Toda aula de primeira fase eu darei dicas, mas essa primeira é uma das imperdíveis, que eu falarei sobre pegadinhas, dicas para vocês não perderem tempo com uma questão ali, com uma pegadinha escondida, porque a pegadinha não é só para você errar sabendo, porque pegadinha é isso, você sabe
sabe e erra porque não viu. Mas às vezes pegadinha, você acerta, mas perdeu um tempo precioso na prova. Então, eu vou te ajudar com isso. Só lembrando que dia 14 começam as aulas e hoje, Dia da Mulher, nós estamos com uma promoção de 8%. Quem fizer matrícula aqui, que assistiu essa live, tem o cupom aqui que a Edilândia já colocou. O cupom é IC08. Só confirma para mim e coloca aqui o cupom, Edilândia, por favor. Até as 23h59, esse cupom de desconto de 8%, tá? Tanto quem optar pelo curso de primeira fase, pelo curso das provas discursivas ou pelo combo completo. Só falando aqui rapidamente, qual é melhor, professora Elisa? A meu ver, queridos, eu recomendo o combo completo. Não que você não possa fazer o de primeira fase ou das discursivas, mas por que o combo completo? Qual sempre foi minha estratégia? Porque para passar no concurso tem que ter estratégia, saber estudar e usar bem o seu estudo. É você pensar na aprovação e não pensar em passar numa determinada fase. Quando você se matricula para o de primeira, que bacana, eu darei dicas para você lá, você vai passar na primeira. Só que depois a segunda. Será que vai dar tempo de você começar a estudar para a segunda só quando sai o resultado da primeira? Não dá tempo. Você acha que dá, Patrícia? Não dá, né? Então, o que nós recomendamos a vocês, e é minha orientação, o combo completo para vocês estudarem concomitantemente para todas as fases. Veja bem o que a professora Erotilde acabou de falar. Segunda-feira vai ser minha aula de primeira. Na quarta já vai ser a dela de segunda fase, entendem? Então, vocês vão estar sendo preparados para todas as fases, menos o oral, que vai ter uma oportunidade própria, um curso próprio, dadas as especificidades. Mas, enfim, vocês estarão sendo preparados para serem juiz do trabalho, não para passarem numa ou em outra fase. Nada de... Eu conheço um monte de gente que eu já vi comemorando passar em fase e até hoje não é juiz. Você tem que comemorar ser juiz. E é isso que a gente quer te ajudar. E é por isso que eu indico o combo completo. Ah, mas então eu ia comprar outra, não compro? Não, você compra o que você achar melhor. Essa é a minha indicação. É o que eu faria para mim. É o que eu indico, e é o que eu indico para vocês, que eu quero que vocês tenham sucesso. E voltando aqui da questão do julgamento sobre a perspectiva de gênero, Patrício, que a professora Erutilde colocou aqui, lembrando, queridos, que esse julgamento sobre a perspectiva de gênero, o Brasil é um país que ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no tocante aos julgamentos aí relacionados a crimes contra a liberdade sexual da mulher. Tivemos aí o caso da Márcia Souza, por exemplo, que o infrator faleceu, ela foi na verdade ela foi assassinada, não foi nem crime sexual, perdão, ela foi assassinada, lembrando que crime contra o gênero não é só o sexual, é o de homicídio, é o de dano, o psicológico também. No caso da Márcia, passaram 10 anos, o infrator faleceu, que era um deputado, ou seja, não teve a punição. Esse e outros casos, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi um dos motivos desse protocolo aí do CNJ. Foram medidas que o Brasil foi obrigado a adotar porque ali foi condenado ali na Corte Interamericana de Direitos Humanos como descumpridor ali dos direitos da mulher na situação da observância quanto ao gênero ali nos julgamentos da causa, mas não só da questão do julgamento, mas de todo, da instrução processual, da questão da mulher, por exemplo, que vai denunciar um estupro. Chega na delegacia, ela fica envergonhada, ela é estereotipada por uma sociedade patriarcal que não está acostumada aí, que cria aquele estereótipo da vítima, né? Não, ela anda com a roupa assim, com a roupa assado. Tudo isso tem na orientação dessa cartilha do Supremo, que na verdade não é só para os juízes, é para toda a sociedade, especialmente para os operadores do direito. Porque para que os direitos relacionados ao gênero sejam cumpridos, não importa. Outro dia eu até ouvi,
não tem, começou com um protocolo, né? Ali a cartilha do CNJ, que na verdade é um protocolo ali para julgamento ali observando o gênero. Aí falaram, não tem que ser um protocolo, tem que ter recomendação. Aí saiu a recomendação agora em fevereiro. Só que não é protocolo, nem recomendação, nem lei, é efetividade. A mentalidade da sociedade para tornar efetivos aqueles direitos. E isso começa em sociedade, porque até pouco tempo atrás tinha lá no Código Penal e saiu o conceito de mulher honesta, que nós sabemos que isso não é cabível. Como assim mulher honesta? Então, essa mulher não tem os direitos protegidos, saiu, foi expungido da lei, mas até hoje está entranhado na sociedade. Então, o cuidado com essa questão do estereótipo, de tornar ali, estereotipar e, na verdade, tornar a vítima ré. E não analisar a sua condição especial relacionada ao gênero, que é o objetivo principal dessa cartilha de julgamento. E são essas aí minhas considerações, Patrícia. A live está terminando. Na aula falaremos sobre esse assunto com várias decisões. Aí teve uma decisão recente, que até eu estava conversando com a professora Ivani hoje, ela trouxe várias decisões agora recente, o Luiz Roberto Barroso, arrasando. Eu adoro o conhecimento ali de constitucional, como ele aplica o direito constitucional nas decisões. O Barroso julgando com base na perspectiva de gênero ali uma causa de direito previdenciário e dando toda a explanação com base nessa recomendação aí, com base nesse protocolo do CNJ. Nós daremos todo esse material para vocês, esses julgamentos, para que vocês leiam. A aula será com mais exemplos. Aqui foi só uma pincelada. Exato, para vocês verem a essencialidade do tema, para que vocês dominem, estudem e entendam como vai cair. São várias questões que podem cair, como aquela que eu passei aqui para vocês, da extensão. Qual a extensão que você dá para o assédio sexual? É só aquela lá do Código Penal, o 215-A? Será essa Convenção 190 em vias de ser ratificada aí, já teve a aprovação do Congresso? Pela Convenção 190 da OIT, não é só... pode ali numa relação horizontal e mesmo no inferior hierárquico na relação de trabalho. O que se protege não é a questão da hierarquia ali, é a questão do gênero. E independe se você é chefe, por exemplo, e um subordinado te assedia. Veja bem, depende disso. Aquela visão do Código Penal, que a meu ver vai ser derrubada, porque tem até convenção aí de Belém do Pará que afasta, que amplia, no caso, a definição do assédio sexual. Então, vocês têm que estar antenados para tudo, porque são perguntas que serão questionadas com base nesse protocolo, né, Patrícia? Então, para finalizar as minhas palavras, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falando sobre julgamento de perspectiva, uma palhinha aí de como serão nossas aulas, repetindo o cupom que alguns estão perguntando aqui, é IC Toledo 8, é o cupom, IC Toledo 8, vale para o combo, ok? Vou passar também o fone do WhatsApp, que inclusive nesse grupo, no WhatsApp do IC Toledo, nós já colacionamos todo o protocolo, então podem entrar ali já. O WhatsApp é 97157-5764. Então, lembrando, 97157-5764. Então, nós agradecemos muito a todos, agradecemos aos presentes, aos nossos alunos, aos futuros alunos, especialmente às mulheres, né? As mulheres maravilhosas, as mães, esposas, professoras, juízas, advogadas, ou seja, todas nós, o prefixo é IC Toledo 8, que estão perguntando aqui do coisa. E o prefixo do WhatsApp, queridos, é 11 971575764, é o prefixo 11. Muito obrigada e teremos live amanhã também, no dia 9, com a desembargadora Ivani, o advogado Dr. Afonso Paciléu. E no dia 10, uma super live
com o nosso professor Dr. Mauri Schiavi, e estaremos as juízas Patrícia Toledo e Elisa Tavares para conversar sobre as curiosidades da CLT, né? Dr. Mauro está lançando no final desse mês a 2ª edição da CLT comentada, maravilhosa, e vai ser muito interessante essa aula também de falarmos das curiosidades e discutirmos cada item aí importante. Desejo a todos um feliz Dia das Mulheres, muito obrigada e um abraço a todos aí. Obrigada, Elisa. Muito obrigada, queridos, um prazer aí, obrigada pelo prestígio da presença de vocês. Corre lá no site, o cupom ICToledo8 ganha 8% de desconto. Espero vê-los aí na primeira aula que eu ministrarei na segunda-feira e até mais. Contem conosco aí para a realização do seu sonho. Obrigada, querida.